Olá, boa tarde. Vamos esperar uns minutinhos. O doutor Sgarbi já deve estar entrando bem com a gente. Esperar também entrar as pessoas. Olá, Olá, tá me boa noite, ouvindo? doutor. Estou te Tudo ouvindo. bem? Ah, que ótimo. Tudo bem. Problema de tecnologia aqui, mas eu acho que aos pouquinhos vai, né? Vai sim. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir Vamos. entrando. Vamos acabar aqui. Vamos para o pessoal entrando aí na Enquanto live. isso, eu vou tomando chimarrão, tá? Porque a ideia era tomar vinho, mas depois de não ficar falando aí, então eu vou tomar só um chimarrão. Tranquilo. Vamos iniciando então. Hoje nós estamos mais uma vez na live que é projeto da Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário da OAB Sinop. É o projeto Atuando no Extrajudicial. Eu me chamo Érica, eu sou advogada e atuo na área do direito imobiliário e sou membro efetiva da Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário de Sinop. Hoje, o nosso tema é sobre loteamento e condomínio de lotes. A infraestrutura, o processo para aprovação e registro dessas modalidades de organização da propriedade urbana. O nosso convidado é o Dr. Odalgires Garbi Júnior, advogado, especialista em direito imobiliário, mestre em direito. Eu vou passar a palavra para ele agora, para que ele possa se apresentar e para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Muito obrigado. Boa noite a todos aí que muito pacientemente ficarão aí até o final dessa live, tenho certeza, né? Obrigado pelo convite, tá, doutora Érica? Em nome de toda a comissão aí, direito notarial, registral e também imobiliário, né? Parece que tem esse tema também na comissão. Essas lives são importantíssimas, né? Eu tenho elogiado bastante essas lives dentro da OAB, porque, afinal de contas, nós temos várias comissões temáticas e produzir conhecimento, compartilhar conhecimento é muito importante, né? Então, trazer temas atuais, e eu vejo aí as outras lives anteriores, eu acompanhei, assisti, muito legal, inclusive acompanhei uma sobre suscitação de dúvida, muito interessante, outra com a doutora Márcia também, muito interessante. Então, quero parabenizar todos vocês por essa iniciativa.
Claro que o tema é atuando no extrajudicial, né, doutora Érica? E o direito imobiliário, notarial e registral está muito presente nesse tema, né? Nós temos, dentro dessa área, loteamento urbano, condomínio de lotes, nós temos, desde o processo via cartório, registro, processo de aprovação na prefeitura, a atuação do advogado é muito importante. Você veja que o advogado ele pode atuar no imobiliário, não apenas no foro judicial, porque esse tá cheio, né? A gente falava antigamente, as prateleiras do fórum estão sobrecarregadas, né? Hoje não são mais prateleiras, mas são os HDs, né? Com a digitalização. Sim. E a gente sabe, principalmente para o jovem advogado, começar a advogar, eles ainda têm aquela ideia de, eu vou entrar com um processo hoje, aquela rotatividade, daqui 6, 7 anos vou ter uma sentença. Isso é coisa do passado, gente. A advocacia extrajudicial hoje, ela é a bola da vez. O advogado, ele atua nesse assessoramento, nessa consultoria constante, né? Quem atua no imobiliário sabe que balcão de fora não existe mais, agora é balcão de cartório, né? Então, analisar os documentos, auxiliar o cliente, por isso você cobra uma assessoria, uma consultoria, e é dinheiro entrando todo mês, tudo que advogado gosta. Então, é uma área muito importante. E essa live de vocês é interessantíssima em relação a essa advocacia extrajudicial, né? A OAB tem que fomentar mais, realmente, essa advocacia extrajudicial, que nem sempre é contenciosa. Existem também um pouquinho de contencioso no extrajudicial, como na live anterior muito bem colocaram, a questão da suscitação de dúvida, mas a ideia não é essa. A ideia é resolver e desafogar o judiciário, né? Não ficar levando demandas aí para o fórum desnecessário. Então, a minha apresentação inicial é nesse sentido, né? Doutora Érica também, a gente sabe que também é especialista em direito imobiliário, está concluindo a sua especialização, inclusive um artigo científico relevantíssimo, né, que inclusive vamos discutir hoje exatamente o tema do seu artigo científico. E temos aí uma brilhante advogada no setor imobiliário, vai ser um prazer discutir essa live contigo, doutora Érica. Obrigada. Para iniciarmos a live, entrar no tema da parte da infraestrutura, do registro efetivo, nós precisamos ter em mente alguns conceitos básicos. Doutor Sgarbi, explica para a gente um pouco mais sobre o conceito de loteamento. Perfeito. Bom, eu sou um apaixonado pela área, né? Além de advogado e atuante na área, eu sou filho de loteador, né? Eu praticamente me criei dentro de uma imobiliária, né? Dormindo, acordando, bati muitas estacas, loteamentos afora. A gente sabe das dificuldades dos dois lados, tanto o loteador quanto o adquirente. E a gente sabe que um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades é a questão, a urbanização, a questão da falta de infraestrutura. E isso não é de hoje, né? Nós temos o direito fundamental a uma moradia digna, né? A urbanização, esses princípios fundamentais que norteiam as cidades. E a gente vê que, por exemplo, no Brasil, assim como foi no mundo, mas especialmente no Brasil, quando veio aquela imigração italiana para cá, 1900 e alguma coisa, início do século passado, as cidades elas não estavam preparadas para receber essa migração e imigração. Eu digo isso porque o Brasil buscou-se muita mão de obra do exterior para atuar nas indústrias paulistas, mas também muitas pessoas do campo migraram das cidades. Cidades mais antigas, como Cuiabá mesmo, a gente nota vielas, um verdadeiro caos urbano, né? E essa história da urbanização, ela vem exatamente para trazer essa dignidade da moradia. Então, as cidades, elas começaram a receber essas pessoas e não tinha estrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, doutora Érica, infraestrutura é o mínimo para se trafegar, para ter saneamento básico, uma rua, um escoamento de água, uma água potável, um saneamento básico, uma rede de energia elétrica, né? Então,
nessa época aí as pessoas vinham para a cidade, não havia uma lei de parcelamento de solo, como nós temos hoje, então se aglomeravam ao redor das indústrias, se formavam cortiços. A gente discutiu uma vez, eu e o professor Magnani, lá diretor do Plano de Urbs, sobre o plano diretor, né, esse problema já é recorrente, histórico, né? Então, essa falta de infraestrutura fez com que se criasse aí no Brasil a primeira lei de parcelamento de solo, e veio com Getúlio Vargas, ainda em 1937, né, dizer, olha, vamos dar uma resolvida nisso aqui, é muita gente. O que acontecia? Aquelas pessoas que tinham imóveis ao redor das cidades, especialmente São Paulo, tendo uma demanda muito grande de pessoas procurando lugar para morar, acabavam cortando lotes, picando lotes de qualquer jeito, fazendo ruas pequenas para poder fazer mais e mais lotes, só que lotes sem qualquer infraestrutura. Então, imagina famílias, 7, 8 pessoas morando ali em cima de um terreno, com uma casa de madeira, sem água potável, com esgoto correndo a céu aberto, sem rede de energia elétrica. E pior, doutora Érica, naquela época, os contratos eram feitos de qualquer jeito. Era uma compra e venda precária, no sentido de precário mesmo. E você veja que não havia o direito real do promitente comprador de imóvel. Então, aqueles contratos, eles admitiam arrependimento, e a inflação comendo solta. Então, o loteador, que não era bem loteador, era um aproveitador daquela época, pegava lá uma gleba próxima à cidade e picava em 1.000 lotes e vendia para essa população de baixa renda, normalmente, com parcelas de 20%, 30% de um salário mínimo da época. Só que o imóvel, ele valorizava tanto quanto a inflação comia o dinheiro. E aí o vendedor, ele chegava em determinado momento, a pessoa pagou 30, 40 parcelas, ele dizia, olha, não quero mais te vender. Sai do imóvel, vou vender para outro por 3 vezes mais caro o preço. Então, naquela época, nós tínhamos um problema de infraestrutura e problema nos contratos, né? E aí a legislação teve que evoluir. Então, primeira regra de parcelamento de solo surgiu com Getúlio Vargas, em 1937, né, o famoso decreto 58 de 1937, que é vigente até hoje, sim, porque ele trata dos parcelamentos rurais, né? E aí Getúlio Vargas resolveu, criando, através dessa lei, uma infraestrutura mínima existencial, né? Rede de energia elétrica, rua cascalhada, rede de água seca, que daí a pessoa poderia ligar essa água ao sistema de abastecimento municipal. E os contratos, uma grande novidade que Getúlio Vargas trouxe foi trazer a não possibilidade de arrependimento, né, nos contratos. Isso garantiu a moradia àquelas pessoas que pagavam parcela. E a lei foi evoluindo, obviamente, né, o decreto foi evoluindo até que em 1979, né, instituiu-se aí no Brasil a lei de parcelamento de solo urbano, né, a famosa 6766, também conhecida como Lei Lehman, porque o deputado que criou essa lei. E aí, com essa 6766, trouxe no âmbito federal uma exigência de infraestrutura básica ainda maior, só que mínima, né? Então, assim, não se faz parcelamento solo, não se faz loteamento sem essa infraestrutura mínima existencial, né? O que a lei de loteamento hoje fala? O mínimo existencial. Não pode ter lote abaixo de 125 metros quadrados, tem que ter rua cascalhada, rede de água seca, rede de esgoto seco, rede de energia elétrica. Tudo isso nós chamamos de infraestrutura básica. Evidentemente, com a Constituição Federal, ela trouxe, ela entregou aos municípios essa possibilidade de adequar a sua realidade local, exigir mais do que o mínimo da lei federal. E aí cada cidade acima de 20 mil habitantes é obrigatório ter um plano diretor. Isso que nós estamos discutindo muito em Sinop. Aliás, quero convidar todos os colegas aí que puderem prestigiar. Em maio, entre o dia 8 e 12, nós teremos as discussões, conferência municipal aí para mudanças, alterações ou validar o nosso plano diretor. Importantíssimo, né? O plano diretor que estabelece o zoneamento, determinada área da cidade para lugar industrial, outros lotes residenciais, comerciais, onde pode construir prédio alto, onde não pode, enfim. Então,
a Constituição Federal é que trouxe isso. E a Constituição trouxe, o artigo 182, ele diz, olha, isso será regulamentado por lei. E se regulamentou em 2001, através do Estatuto da Cidade, regulamentou as diretrizes básicas para entregar aos municípios adequados. Né? Então, hoje, nós temos um conceito de loteamento, e é aí que eu queria chegar lá. O conceito de loteamento atual, ele é o quê? Ele é o parcelamento de solo, porque a Lei 67.66/79, ela traz dois tipos de parcelamento de solo, um é o desmembramento e um é o loteamento. E o desmembramento é muito simples, você tem uma gleba com uma rua existente e você pode desmembrar em 2, 3, 4 frações, desde que você tenha uma rua existente. Agora, o loteamento é mais complexo. Então, o loteamento, ele exige o quê? Ele exige abertura de novas ruas. Então, se vai abrir novas ruas, você tem que dar a essas novas ruas a infraestrutura. Aqui em Sinop, a nossa lei municipal ela exige, como infraestrutura básica, o asfalto, a rede de água seca e esgoto seco, ou seja, o loteador tem que entregar esse encanamento não ligado ao sistema municipal, ele apenas tem que entregar a municipalidade que vai ligar. Meio-fio, rede de energia elétrica e tudo mais, lotes mínimos, dependendo da localidade, de 300 metros quadrados, 320 de esquina, isso vai depender do zoneamento da cidade. Então, o conceito de loteamento, ele abrange o quê? Ele abrange uma série de condições, inclusive o município ele pode exigir áreas públicas, né, como áreas verdes para praças, áreas institucionais para alocar ali uma creche, uma escola, enfim, e também arruamento. Arruamento, obviamente, tem que ter as ruas de acesso, mas arruamento inclui também calçada. Então, hoje esse conceito de loteamento, ele é considerado um complexo de infraestrutura básica que o loteador vai entregar ao município para poder ter uma urbanização que adeque, que encaixe na cidade. As ruas têm que se interligarem e tudo mais. Né? E surge uma nova modalidade de loteamento, uma subespécie, que é o loteamento fechado. E muitas pessoas confundem loteamento fechado com condomínio de lotes. Mas o loteamento fechado tem essa nomenclatura, mas, na verdade, ele é um loteamento de acesso controlado. Ou seja, funciona como um loteamento. Tá? O empreendedor ele faz o projeto, ele entrega à municipalidade as obras públicas, áreas institucionais, praças, ruas, mas o poder público entrega àqueles moradores, para terem uma maior segurança, uma concessão para que eles murem, para que eles isolem esse loteamento com uma portaria de tal forma que possa dar aos moradores uma maior segurança. Agora, não significa que ali dentro é a área que ninguém pode entrar. É público, pode entrar. Mas os moradores, através de uma associação de moradores que eles criam, e mediante o pagamento de uma taxa, evidentemente, eles controlam esse acesso. Uma pessoa que não é moradora pode entrar no loteamento fechado, sim, mas tem que se identificar. Que não se confunde com condomínio de lotes. E aí, condomínio de lotes, a doutora Érica é a pessoa que eu conheço que melhor pode falar de condomínio de lotes. Afinal de contas, doutora Érica, o que é o tal de condomínio de lotes que não é um loteamento fechado? Então, vamos lá. O condomínio de lotes, a gente precisa entender que ele entrou na legislação brasileira, ele foi tratado em lei federal somente em 2017, através da Lei 13.465 de 2017. Mas anteriormente a essa lei, já existiam empreendimentos, né, que eram chamados de condomínios horizontais, deitados, que se configuravam mais ou menos como um condomínio de lotes. O condomínio de lotes, inclusive, anteriormente à lei, era confundido com o loteamento de acesso controlado. A Lei 13.465 de 2017, que também ficou conhecida como a Lei da URB,
ela introduziu vários institutos, ela alterou várias legislações, foi uma legislação que trouxe ali a REURB, que introduziu também condomínio de lotes, loteamento de acesso controlado, e nós precisávamos de uma legislação federal que tratasse sobre o condomínio de lotes, porque afinal de contas ele já existia há muito tempo. Mas uma crítica que eu faço a essa legislação é que ela foi muito rasa ao tratar do condomínio de lotes, que é um instituto tão complexo. Então, eu entendo que o adequado seria uma legislação federal que tratasse do condomínio de lotes em todos os seus aspectos. Mas, como não temos isso, a Lei 13.465 de 2017 introduziu o artigo 1358-A no Código Civil e também o parágrafo 7º ao artigo 2º e o parágrafo 4º ao artigo 4º da Lei 6766. No Código Civil, o condomínio de lotes ele foi conceituado como um condomínio edilício. A gente imagina um condomínio edilício para exemplificar um condomínio edilício. O condomínio edilício é um prédio em que os apartamentos, né, são as unidades autônomas ali, a propriedade exclusiva, e os corredores, os elevadores, escadas são de propriedade comum de todos os condôminos. Então, nós podemos imaginar um condomínio de lotes como um prédio deitado, em que os lotes são as unidades autônomas, são as propriedades, a propriedade exclusiva, e nesse caso, as ruas, as praças, intramuros do condomínio são de propriedade comum dos condôminos. No condomínio, aí a gente já traz uma diferença entre o loteamento de acesso controlado, por exemplo. No condomínio de lotes, as obras de infraestrutura do condomínio são entregues aos condôminos, não à municipalidade. E aí a gente, ali no artigo 1358-A do Código Civil, traz também que ele será regido pelas normas de condomínio edilício, desde que respeitada a legislação urbanística, como também os condomínios de lotes terão um regime jurídico de incorporações imobiliárias. Para exemplificar a incorporação imobiliária, nada mais é do que a venda na planta. O incorporador que pretender vender as unidades autônomas antes da conclusão das obras, ele precisa realizar o registro dessa incorporação imobiliária para que seja a venda regular dessas unidades autônomas. Tem possibilidade também de o incorporador, ele, na verdade, não incorporar, né? Quer dizer, ele vai vender na planta, haverá uma incorporação. Isso não desqualifica o condomínio, mas muitas vezes ele pode não vender na planta. E aí existe a maracutaia do setor, né? Às vezes o incorporador ele vai lá e diz que vai vender na planta, ele diz, não vou vender na planta, não vou registrar a incorporação. E aí lá no meio ele se aperta e acaba vendendo na planta, né? A gente sabe que aí entra o advogado que atua no foro extrajudicial, tem que ficar zeloso aí nesses aspectos, né, doutora Érica? Sim, sim. Para a venda regular desses imóveis, o adequado é que se faça a incorporação imobiliária, né? Para proceder com a incorporação imobiliária, né, o incorporador ele precisa juntar diversos documentos para levar para o cartório. E dentre esses documentos, a gente tem o projeto que ele precisa do órgão competente, que no caso é a municipalidade, né? Nesse processo, para aprovar a construção de um empreendimento, né? Porque a incorporação imobiliária pode, na verdade, assim, o condomínio edilício ele não necessita da incorporação imobiliária. Mas quando nós estamos aqui falando de condomínio de lotes, o ideal é que seja por uma incorporação imobiliária. Então, antes da construção, da construção, precisa ir até a municipalidade, né? Acionar a municipalidade para verificar a viabilidade desse projeto. Como
a viabilidade desse projeto, né, vai apresentar ali os memoriais, vai apresentar o projeto. Nesse momento ali da viabilidade é quando vai ser verificada a questão do zoneamento, as questões ambientais que envolvem esse empreendimento para considerar se é viável ou não esse empreendimento. Passado essa fase do processo, inicia-se a fase para aprovação do projeto mesmo. Atendidas as exigências legais, né, e com a viabilidade deferida, o projeto será aprovado e será expedido o alvará de construção. E esse alvará de construção, ele tem por validade 1 ano. Mas o prazo para entregar essas obras de um condomínio, tá aí outra diferença, é muito importante do condomínio de lotes para o loteamento. O prazo para entregar as obras de infraestrutura do condomínio de lotes é contratual. Por mais que o alvará tenha validade por 1 ano, né, que ele pode ser renovado, mas o prazo é contratual. Eu acho que agora, nesse momento, é importante o doutor Sgarbi explicar para a gente também como funciona isso dentro do loteamento. Essa questão da infraestrutura, das obras do loteamento. Perfeito. O condomínio de lotes, é bem como você falou, é um prédio deitado. Isso aí me lembrou uma época que eu era criança no Rio Grande do Sul, quando tinha deformidades nas ruas, o pessoal dizia que aquilo ali ele fazia uma lombada para disfarçar, né? Aí dizia que a lombada era o prefeito deitado, né? Mas não vamos confundir o pessoal. O condomínio de lotes, realmente, ele é uma construção efetiva. As pessoas pensam assim, tá, mas o que está sendo construído num condomínio de lotes que não é um loteamento? O condomínio de lotes tem áreas comuns, né? Aqui em Sinop nós vemos condomínios com áreas de lazer, parque aquático, quadras de tênis, mas ainda que não tivesse isso, as próprias ruas, né, o próprio acesso, portaria, tudo isso é como se fosse corredores de um prédio, elevador, são áreas comuns, portanto a propriedade compartilhada. Mas no loteamento, doutora Érica, a coisa é mais pública. O que acontece no loteamento? Toda essa coisa existente dentro de um condomínio de lotes, ruas, praças, parque aquático, a prefeitura não exige como requisito mínimo, mas se houvesse, num loteamento, essa obra, ela é pública. O que a lei ela diz que é uma infraestrutura básica nos loteamentos? E a própria lei vai dizer, escoamento de águas pluviais, né? Isso ninguém vê, né? Sinop, eu me recordo, quando começou a asfaltar, prefeito nenhum gostava de fazer tubulação de caimento de água de chuva, porque isso aí não dá voto, ninguém vê, joga a terra em cima, e isso é a parte mais importante, o escoamento de águas pluviais. Nós temos um problema muito grande em Sinop, de escoamento de água. Sinop é plano, a água não corre para lugar nenhum, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica, as ruas, as calçadas, tudo isso, né, que nós chamamos, a lei chama de infraestrutura básica, quando o loteador ele faz com o intuito de entregar ao município, entregar à urbanização da cidade, diferente do condomínio de lotes que é entregue tão somente aos moradores. Só que o processo de aprovação de um loteamento não é o bel prazer do loteador. Tem uma gleba de 12 hectares, aliás, a maioria das glebas em Sinop são 12,10 hectares. Pode olhar as matrículas ali. A gleba celeste, se for diferente disso, é porque um invadiu o outro ou juntou 2, 3 glebas. Mas geralmente é 12,10 hectares. Então, o loteador vai lá e diz, olha, eu tenho uma gleba aqui do lado, eu estou dando um exemplo, eu não tenho, tá? Tem uma gleba do lado ali do Mondrian. Eu vou picar tudo em lotezinhos de 200 metros quadrados para render bastante, faço 3.000 lotes ali. Não é bem assim que funciona. O projeto de loteamento, primeiro, o que o loteador precisa? Vou ensinar aqui o povo a fazer loteamento. E o advogado, ele assessora isso no dia a dia. Ele vai na prefeitura e ele assessora o cliente. O cliente chega, olha, eu quero fazer um monte de lote. É até decepcionante, às vezes. Eu recebo muitos clientes, doutor, eu quero fazer 1.200 lotes lá. Eu falei, não é possível. Por quê?
Primeiro, não é o empreendedor que diz quantos lotes vai fazer, é o município que diz como que ele vai fazer. A primeira coisa que o empreendedor faz é solicitar na prefeitura um pedido de viabilidade. A prefeitura vai responder a viabilidade dizendo assim, olha, o que é viável a fazer de loteamento nessa área? Bom, esse setor que você quer lotear é um setor residencial. Por ser residencial, você não pode fazer lotes industriais, você não pode fazer lotes comerciais, então é só residencial. E a metragem mínima vai ser 300 metros quadrados de meio e 350 de esquina. É a prefeitura que vai dizer isso. A prefeitura que vai dizer na viabilidade a infraestrutura que o empreendedor tem que realizar. Então a prefeitura vai dizer ali, para esse zoneamento, você vai ter que fazer lotes mínimos de 300 metros, de esquina 350, rede de energia, esgoto. Se for muito longe da cidade, que não tem um tratamento de esgoto, às vezes a prefeitura pode exigir que o empreendedor construa uma estação de tratamento de esgoto. Olha que pepino, porque ninguém quer morar do lado de um tratamento de esgoto, porque aquilo é decantação, é um cheiro, enfim. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Tem gente que acha que não cheira. Eu acho que cheira. Doutor Pedro Paulo aí, obrigado pelo prestígio, doutor. Aliás, a gente nem viu o pessoal entrando aí, mas quero agradecer a todos que estão entrando e aguentando a gente falar aí, que essa hora eu sei que é cansativo. Mas a prefeitura que vai dizer, doutor Érico. Então, assim, a viabilidade vai dar ao loteador todas as condições e dizer, olha, é assim que você deve elaborar um projeto. Aí, o advogado fala com o loteador, diz assim, olha, agora eu saio de cena, vai entrar um engenheiro. Aí o engenheiro tem que fazer um projeto adequando a viabilidade solicitada pela prefeitura. Se não fizer conforme a prefeitura mandou, é igual cartório, dá aquela nota devolutiva, né? Então a prefeitura vai dar lá uma nota devolutiva e vai dizer assim, olha, tu tem que adequar o projeto. E vai se adequando o projeto até que fique de acordo com o que a prefeitura quer. Portanto, você vai fazer um loteamento, por mais que não tenha áreas loteadas ao redor, a prefeitura vai analisar os traçados das ruas existentes dos loteamentos mais próximos e imaginar que daqui a 20 ou 30 anos aquelas ruas vão chegar ali. Então elas têm que se alinhar, porque a coisa mais horrível numa cidade é você chegar numa rua sem saída ou dar de beco com uma curva para poder alinhar com a outra rua. Então isso aí é urbanização, né? E a prefeitura, em regra, ela tem 90 dias aí para dizer se aprova ou não esse projeto, né? A gente sabe que, bem na verdade, na prática, esse prazo ele é extrapolado. E no projeto de loteamento, o loteador também tem que disponibilizar áreas públicas, áreas destinadas à praça, área verde, áreas destinadas a equipamentos urbanos. O que são equipamentos urbanos? A prefeitura pode dizer, olha, a gente precisa montar uma escola, uma creche, então eu preciso de lotes, áreas institucionais, né, próprias, aqui, ali, lá. A prefeitura pode dizer aonde ela quer. Ela não pode exigir que o loteador construa, como tem projetos de lei em Sinop, que, ao meu ver, totalmente inconstitucionais, querendo exigir do loteador que construa e doe para a prefeitura. Olha, ninguém é obrigado a doar, né? Isso aí é autonomia da vontade, mas enfim. Então, feito esse processo todo de aprovação, a prefeitura, ela aprovando o projeto, ela aprova dentro do princípio da legalidade por lei. A prefeitura não faz ato beneficiando um ou outro. Por lei, ela dá um decreto de aprovação do loteamento. Com esse decreto de aprovação do loteamento, doutora Érica, tem loteador que já acha que está garantido e já começa a vender. E aí que começa o perigo. Por quê? Porque, vamos lá, temos duas situações. Primeiro, a prefeitura, ela vai aprovar o teu projeto. Então, o loteador tem que executar esse projeto. E a lei federal traz um prazo para o loteador executar esse projeto. Lei federal fala em 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. Essa foi uma novidade trazida pelo Bolsonaro, prorrogando a infraestrutura, a construção dela até em 8 anos. Só que a Constituição, como eu falei antes, traz aos municípios a possibilidade de adequar a sua realidade local. Aqui em Sinop, a prefeitura trouxe para 18 meses. Aprovou por decreto o
projeto de loteamento, 18 meses o empreendedor tem que fazer a obra. Mas o loteador não pode começar a vender a partir do decreto. Ele tem 180 dias para levar esse projeto aprovado e mais um calhambaço de documento no cartório de registro de imóveis e registrar esse loteamento. E aí entra o direito registral, porque aí o cartório, quando chegar lá, o cartório vai pedir certidão negativa de um monte de coisa, de ações, de protesto. Tem certidões que não impedem o registro, é bem verdade, mas o advogado atuante no direito, no foro extrajudicial, ele tem que defender a existência dessas ações para dizer, olha, não vai, por mais que tenha certidões aqui de protesto, isso, aquilo, isso não vai atrapalhar, não vai prejudicar os adquirentes do lote. E aí, tem uma outra questão também, que a prefeitura, ela pode, no decreto, exigir caução para execução das obras. Porque as obras serão entregues à municipalidade e não aos condôminos, como você muito bem colocou no conceito de condomínio de lotes. Então, é muito comum. Sim. A prefeitura, na verdade, até 4, 5 anos atrás, de 4, 5 anos para trás, começou a cobrar. Antes não cobrava caução de lotes. Por que é importante a caução de lotes? E caução de lotes por hipoteca mesmo, de lotes do próprio loteamento. Porque pode ser que o empreendedor não vá fazer esses empreendimentos, né? E lá no cartório de registro de imóveis, esse registro de loteamento, ele é um registro especial, né? Ele não é um registro geral, segue a lei de loteamento, né? Mas isso tudo em relação ao loteamento. E condomínio de lotes, será que é assim, doutora Érica? Fala pra gente. Então, o condomínio de lotes aqui no município de Sinop, ele ainda, primeiro, voltando ali naquela questão de que a legislação federal sobre condomínio de lotes é muito recente. E condomínio de lotes existe, de fato, há muito tempo. Então, antes da existência da lei federal, esses empreendimentos já eram aprovados pelos municípios e, geralmente, eram aprovados como parcelamento de solo. Então, fazia toda a parte de aprovação perante a municipalidade, decreto de aprovação, registro especial da lei de parcelamento de solo. Entretanto, com a lei 13.465 de 2017, ficou ali claro a diferença entre loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes. E o condomínio de lotes, por seguir o regime jurídico de incorporação imobiliária, eu entendo que ele deveria ser registrado como uma incorporação imobiliária. Do mesmo modo, né, vai ser solicitada a viabilidade ali para o município, vai ter a aprovação dos projetos pela municipalidade, mas o registro seguiria o registro da incorporação imobiliária. E aqui no município de Sinop, inclusive, há a exigência de caução para as obras de infraestrutura do condomínio de lotes, que, ao meu ver, não é o adequado, porque no condomínio de lotes, as obras não vão ser entregues à municipalidade. As obras do condomínio de lotes serão entregues aos condôminos. A responsabilidade, aqui a gente já vai entrando um pouquinho na responsabilidade do município, né, por essas obras, porque, em tese, nos loteamentos, o município ele tem uma responsabilidade ali pela execução dessas obras de infraestrutura, né, que depois o doutor pode explicar um pouquinho melhor, caso o loteador não entregue essas obras de infraestrutura. No condomínio de lotes, o incorporador é responsável. Inclusive, o artigo 1358A traz lá que todas as obras do condomínio de lotes é responsabilidade do incorporador. O incorporador ele pode ser pessoa física ou jurídica, ele pode ser construtor ou não.
né? Ele pode delegar essa função para uma outra, pode fazer uma parceria para a incorporação imobiliária, e ele tem essa responsabilidade civil. Se acontece do incorporador não entregar essas obras de infraestrutura, assim, tanto no caso de atraso, quanto no caso da não entrega dessas obras de infraestrutura, ele vai ser responsabilizado civilmente. É uma relação contratual dele com, vai com os condôminos ali, né? Exato. Ele vai responder, ele indenizará os adquirentes dessas unidades autônomas, caso não entregue a obra, caso esses adquirentes tenham prejuízos decorrentes do atraso ou da não entrega. E, além disso, esses adquirentes, eles têm a opção de dar continuidade, mesmo que o incorporador não finalize, eles podem finalizar essa obra do condomínio. Dentro da incorporação imobiliária, existe uma comissão, pelo menos deve existir uma comissão representativa, que vai ser instituída ou com o controle das obras, 6 meses após o registro do memorial. Essa comissão, ela terá pelo menos 3 membros, 3 adquirentes, que vão representar os demais adquirentes perante o incorporador. Inclusive, essa comissão, ela exerce ali um papel fiscalizador, de certa forma, com o incorporador, porque eles podem, em determinados casos, inclusive, assumir a posse dessa, se for destituído o incorporador, assumir a posse da incorporação imobiliária. Então, assim, são figuras distintas, e o que eu consigo enxergar é que precisamos, claro, de uma legislação federal que trabalhe um pouco melhor, né? Que traga ali os aspectos cíveis, registrais e também urbanísticos, porque não deixa de ter a obrigatoriedade de respeitar a legislação urbanística no condomínio de lotes. Deve sim ser respeitada a legislação urbanística, mas existe assim a carência de uma legislação que traga, que explique melhor os aspectos do condomínio de lotes. Vou passar para o doutor falar um pouquinho também desses aspectos no loteamento, quando não há entrega das obras de infraestrutura, como que funciona? Muito bem colocado. No condomínio de lotes, só interessa as obras aos compradores, os condôminos. Então, se a obra de infraestrutura, que na verdade esse termo até infraestrutura, decorre porque se assemelha com parcelamento de solo, mas na verdade não é uma infraestrutura, é uma construção interna. Como tu falou antes, é um prédio deitado, então ruas, rede de energia e tudo mais, áreas internas, praças, é uma construção que o incorporador tem que fazer. Se ele não fizer, os adquirentes têm que cobrar quem? O incorporador, uma relação privada. Agora, no loteamento não é bem assim, doutor Érica. O loteamento, o empreendedor, ele não entrega para os adquirentes. Eu comprei um lote no loteamento tal, o empreendedor não fez as obras. Interessa só o adquirente? Claro que não. Interessa toda a municipalidade, a obra é pública. Em loteamento urbano, a obra é pública. E ela é tão pública que ela tem que estar em consonância com a infraestrutura da cidade. Imagina num loteamento urbano, se o loteador vai lá, faz o decreto de aprovação, registra no cartório, vende o loteamento inteiro e não executa as obras. Imagina o abacaxi que vai ficar em mãos, né? E aí a prefeitura vai olhar para aquilo e dizer, barbaridade. Aprovei um loteamento e o empreendedor não vai construir, ele não vai entregar. Vou ter mais um loteamento irregular em Sinop, mais um loteamento clandestino, e para regularizar, né? Isso é um pepino para a prefeitura. Então, quando o empreendedor não entrega essa obra, a prefeitura
ou o Ministério Público, porque isso é direito coletivo, a urbanização, né, a prefeitura ou o Ministério Público vai notificar o loteador, né, e também vai avisar todos os adquirentes que estão ali pagando as parcelinhas que suspendam esse pagamento, né, enquanto não realizar as obras, deposita as parcelas numa conta. E aí, como nós estamos tratando do direito extrajudicial, isso tudo é via cartório, né? Muitos advogados devem estar pensando aí, vou depositar em juízo. Não. Esse processo de registro até a entrega plena das obras, o adquirente ele pode ir lá e suspender o valor das parcelas, o cartório de registro de imóveis vai abrir uma conta específica para atender aquele empreendimento e o adquirente vai pagar todo mês naquela conta especialmente aberta. E aí, feita a notificação ao loteador, se ele der continuidade a essas obras, né, aí esse dinheiro pode ser levantado para ele. E se não fizer, se ele não atender os requisitos, a própria prefeitura, e aí a lei fala que poderá, não deverá, a própria prefeitura pode trazer para si a responsabilidade de construir a infraestrutura que o empreendedor deveria ter construído. Aí vocês me perguntam, mas e quem vai pagar por isso? Os adquirentes estão depositando os valores, os valores das parcelas em juiz, ali no cartório. Aquele dinheiro vai servir para isso. É parecido com o patrimônio de afetação nas incorporações, né? Aquele valor destinado para terminar de construir o prédio caso a incorporadora venha a quebrar, né? E, além disso, lembra que eu falei lá atrás, a prefeitura pode exigir caução de lotes, ou seja, 50, 60 lotes não poderão, em tese, ser comercializados, vão garantir que, se caso o loteador não fizer o empreendimento, a prefeitura leva esses lotes a leilão, vende, com o resultado desse dinheiro e mais dinheiro depositado ali, vai fazer a infraestrutura no lugar do empreendedor. Tudo isso para não ter um problema social, urbanístico dentro da cidade. Não ter vazio urbano, não ter ali um... Nós temos aqui em Sinop vários loteamentos aí que começaram e não terminaram, né? Então isso é um problema para a cidade. Isso aí não pode acontecer. Confesso que eu nunca vi aqui em Sinop acontecer da prefeitura assumir aí essa responsabilidade. E aí o loteador é culpado. Aí as pessoas pensam assim, quem é o loteador? É o proprietário, né? Não mais. Uma recente alteração aí do governo Bolsonaro estendeu a figura do proprietário, e aí eu vou passar uma informação aqui que muitos não sabem. Inclusive, a empreiteira contratada para fazer a infraestrutura responde junto pela não entrega das obras. Então, não só o proprietário, pode ser o compromissário comprador, cessionário, promitente cessionário, o foreiro, né? O ente da administração pública que tiver direto ou indiretamente habilitado para promover a desapropriação, pessoa física, jurídica contratada aí pelo imóvel para fazer essa obra. Em caso de cooperativa habitacional, associação de moradores também. Então, essas pessoas vão ser responsabilizadas, porque o loteamento irregular, ele é um problema social para todo mundo. Tá? Há uma diferença, loteamento clandestino e irregular, eu quero deixar bem claro aqui, porque as pessoas, mas é semelhante. Não. Quando se aprova um loteamento na prefeitura, aprovou o projeto, o loteador tem 180 dias para registrar esse loteamento no cartório de registro de imóveis. E esse prazo é decadencial, ou seja, se não fizer nesse prazo, o decreto cai, tem que aprovar de novo. Eu já vi loteamentos em Sinop dando tombo aí, e aprovando e ratificando a aprovação. Isso também é uma aberração jurídica, porque esse prazo é decadencial. Então, o loteador, ele aprovou por decreto o loteamento, registrou em cartório, mas não executou as obras. Isso é um loteamento irregular. Basta executar as obras e ele torna regular. Agora, o loteamento clandestino, ele sequer tem a sua... Já vamos partir para as finalizações aqui, doutor Érica.
Nós começamos 10 minutos atrasado, avisa o gestor aí. O loteamento clandestino, ele sequer tem aprovação da prefeitura, ou seja, ele é ilegal. Inclusive é crime. Poucos empreendedores sabem disso. É crime fazer loteamento clandestino. Isso é um problema social para a cidade. A prefeitura pode regularizar, sim, mas loteamento clandestino já não é mais uma regularização. Aí só através de REURB, uso capião coletivo, enfim, isso ninguém quer, né? Mas, como a doutora Érica muito bem colocou, no condomínio de lotes a responsabilidade é do incorporador e ponto final. Então, doutora Érica, finalizando a nossa conclusão, tu falou bastante de condomínio de lotes e eu falei de loteamento urbano. Loteamento urbano, nós temos uma lei, 676679. Condomínio de lotes, nós temos uma lei, que é a Lei de Incorporação em Condomínio. Eu sei que é de 1964, não sei ela de cor. Só que o condomínio de lotes foi jogado no meio das duas legislações. Foi jogado no Código Civil, sim, foi jogado na Lei de Parcelamento de Solo e na Lei de Incorporação. Exatamente. Não trouxe regras claras, né? Não veio regra, não tem legislação clara sobre o assunto, que dificulta o tratamento do condomínio de lotes. E essa é uma crítica minha sobre a legislação federal, a necessidade de uma legislação federal que regulamente o condomínio de lotes. Nós estamos caminhando para o final da nossa live já. Eu quero agradecer a todos que participaram. Nós não conseguimos responder algumas perguntas aqui, já estamos correndo o risco de cair a live. Não conseguimos responder algumas perguntas aqui, mas eu me coloco à disposição. Acredito que o Dr. Sgarbi também, para responder, pode encaminhar para a gente no privado essas perguntas, que nós teremos o prazer de responder. O nosso objetivo é trazer um pouco de conhecimento com essa live. Agradeço imensamente a participação do Dr. Sgarbi, trazer um conhecimento para vocês e também, né, já que nós estamos aqui num cenário dentro do município de Sinop em que estamos aí trabalhando num novo plano diretor, nós precisamos trazer essas discussões para o âmbito do município, né? Porque dentro do município de Sinop, olha a quantidade de condomínio de lotes. Nós precisamos também aqui dentro do município de Sinop ter uma legislação clara sobre isso. Agradeço a participação de todos. Passo a palavra para o Dr. Sgarbi para ele finalizar também. Eu só tenho a agradecer, doutora Érica, a todos os colegas aí. Eu fico à disposição para responder perguntas de graça até amanhã, depois nós vamos cobrar, né? Mas essa troca de conhecimento é muito saudável. Eu vi que tem vários colegas que entraram, infelizmente não dá para a gente responder todas as perguntas. Eu vi que o Gerson Werner entrou, eu pensei, vai apertar nós dois juntos aqui. Mas eu não consegui ver o que ele escreveu. Mas depois eu pego ele de jeito aí, fazer ele pagar uma garrafa de vinho para nós, tá? Quero agradecer toda a comissão, tá? A OAB, todas as comissões da OAB, e dizer que foi um privilégio poder compartilhar conhecimento com vocês, e eu fico à disposição sempre que tiver lives aí, eu estou sempre disponível. Tchau, tchau, gente. Obrigada.